De volta aqui com o segundo bloco do Manhã Boa Nova desta segunda-feira, feriado, Dia da Consciência Negra. Você já está participando aí da Espiritoteca? Uma campanha muito bacana que a FEAL criou e está mobilizando aí toda a sua força de trabalho para espalhar páginas de luz, principalmente nos locais que mais precisam da informação da doutrina espírita. A Espiritoteca já distribuiu aí alguns livros lá na Praça da Sé, né? O padrinho Franklin Félix foi lá. A gente tem a madrinha, que é a Delmar Franco, e outros padrinhos, como William Sanches, o Adão Nonato. E os locais já estão sendo preparados aí para a distribuição dos livros espíritas. O Hospital da Criança e do Adolescente, o Alcoólicos Anônimos do Gopoúva, aqui em Guarulhos, a Casa Irmã Alice e também a Penitenciária de Franco da Rocha. A FEAL abriu mão dos seus lucros, os lucros desses livros, e tem colocado toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar aí mais mentes. Participe, 0 Operadora 11 49665775, 49665775, ou pelo site mundomaior.com.br. A partir de R$12 você já colabora e muitas pessoas vão entrar em contato aí com as páginas de luz dos livros espíritas. Espiritoteca, mais uma campanha da FEAL. Falando aí da questão da consciência negra, uma outra notícia não tão feliz, né, que foi divulgada recentemente, que é uma marca que acabou utilizando uma moça negra. Ela no comercial utilizava uma loção hidratante e imediatamente essa loção tirava a negritude dela, como se fosse uma capa de sujeira, tornando-se uma garota branca. A imagem que associa a pele negra à sujeira e a pele branca à limpeza foi divulgada por uma das principais marcas de cosméticos do mundo, pertencente à multinacional Unilever, em sua rede social. O conteúdo é tão explicitamente racista que muitos até duvidaram da veracidade da imagem, achavam que era uma brincadeira ou um hacker tinha entrado na página da empresa. Mas não, infelizmente era mesmo verdade. A empresa acabou assumindo que fez realmente a campanha, depois pediu desculpa, tirou a campanha do ar. Mas a grande questão que fica é por que ainda colocam esse tipo de situação, principalmente em relação à pele negra, né? Por que não poderia ser o contrário, por exemplo, né? Tira a pele branca e a mulher se torna negra, mas parece que, não sei se é inconscientemente que isso acontece, Yuri, você que é psicólogo pode explicar mais, por que ainda temos situações, no caso aqui, numa campanha de marketing? A gente tem que lembrar, eu gosto muito de trabalhar a questão da linguagem, porque a linguagem nos marca de uma maneira muito mais intensa do que a gente costuma ter consciência. Então, a linguagem cria realidades, e durante muitos anos, muitos séculos, a ideia do negro estava associada a tudo que é pejorativo. Então, isso nós ainda carregamos isso, essa marca criada lá atrás, por um dado cultural, ainda nos marca. Então, quando uma propaganda como essa aparece, ela está marcada no inconsciente coletivo, porque os responsáveis pela essa agência não é uma pessoa só. Você tem uma equipe gigantesca e todo mundo acha legal, todo mundo concorda, e, na verdade, nem se dá conta desse conteúdo. Sim. Né? Alguém precisa ligar, alguém precisa procurar, alguém precisa denunciar e convidar para essa reflexão. Mas nem parto do princípio que a pessoa tenha feito isso com algum tipo de maldade, mas totalmente tomada por uma ignorância, né, que acaba ferindo centenas e centenas de pessoas. Né? Toda uma comunidade negra e também os não negros, porque também não é muito confortável estar do outro lado, sendo representado dessa forma e criando uma espécie de animosidade. Então, acho que vale muito a pena, nas circunstâncias da sua vida também, num cenário mais restrito e mais privado, você se dá conta de quando você elege uma palavra para descrever uma situação, que essa palavra que você escolheu está criando uma realidade, não necessariamente ou apenas descrevendo uma realidade, que é a infelicidade do conteúdo dessa campanha. Adriana. Me recordo que meu marido estava ali cursando marketing na USP e justamente ele teve uma visão diferente do marketing da que ele tinha. E, por muitas vezes, o marketing ele chega a trazer essa questão de uma maneira bem dessa forma mesmo.
como seria assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Entendi. Eu acredito que a intenção aí dessa campanha era justamente isso. Gerar polêmica. Gerar polêmica e alcançar, sim, a sua imagem. Né? Que não falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu vejo também que, se formos falar da espiritualidade que age constantemente em favor do regresso do homem, que não acontece, mas eles tentam, trabalham incessantemente para convencimento das pessoas daquilo que elas fazem. E elas assumem, né, essa influência que vem desse mundo inferior, porque também estão ainda caminhando para sair dele. Mas nós temos aí campanhas de marketing que elas trabalham totalmente, não é só o produto, a venda, o crescimento, existe outro plano que existe. Ela vai mexer com crença, com ideias. Exatamente. É um momento que tudo isso suscita a curiosidade. Eu mesmo fui ver o vídeo por curiosidade. E eles alcançaram com isso milhares de visualizações desse vídeo. Tem esse lado também. A marca fica fixa. Bem lembrado. Como é que você vê essas questões, Renata? Isso impacta o direito subjetivo daquela pessoa que se sente incomodada. A campanha em questão, salvo engano, foi veiculada nos Estados Unidos. E a ideia do criador da campanha, não fazendo uma defesa dele, mas acabando por fazer, é que a pessoa estava numa pele negra, ia para uma branca e depois iria para uma outra, e como se aquele produto pudesse ir transformando a pele da pessoa e ela pudesse ser qualquer coisa. Era esse o objetivo de quem criou. Certo ou errado, não vou entrar no mérito, porque eu acho que vai da consciência e do âmago de cada um. Eu acho que somos todos iguais, independente de qualquer coisa. Essa versão, essa possibilidade que a Adriana colocou de ficar em voga hoje, é o que mais acontece. As coisas são muito voláteis, as pessoas precisam estar constantemente na mídia para serem lembradas. E isso saiu, a questão desse comercial, dessa propaganda, foi bastante veiculada. A reação da empresa em tirar a propaganda da mídia, dada a repercussão que ela teve nas redes sociais. Então, eu li sob esse contexto, do quanto que aquilo gerou de impacto ruim, e aí ela, consciente do que aquilo poderia gerar para a marca dela, ela foi rapidamente e tirou. E foi uma veiculação, salvo engano, de um dia no mercado norte-americano. Gerou tudo isso. Gerou tudo por conta do impacto da rede social, do quanto que as pessoas nas redes sociais falaram contra a propaganda. Então, assim, tem um propósito daquele que criou, acho que não está certo, não, depende da consciência de cada um, enfim, eu acho que foi, vamos dizer assim, no mínimo de mau gosto, né? A gente pode colocar, talvez, sem mensurar, dizer que é de mau gosto. Agora, vai do âmago de cada um mesmo entender se aquilo afeta ou não afeta, ou, como a Adriana disse, ficar em voga, né? A gente tem aí uma dica de espetáculo. Até 25 de novembro está em cartaz o espetáculo solo A Vida de Maria de Nazaré, no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses 209, aos sábados, às 19 horas. Vai estar em cartaz até 25 de novembro, nessa última semana. Vá prestigiar e conhecer a história de uma mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus e, através da sua fé, se tornou aí a redentora da humanidade. Sábados, 19 horas, espetáculo solo A Vida de Maria de Nazaré. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto aí ao adquirir o seu ingresso, tá bom? Segunda-feira é dia de participação da coach Fernanda Fernandes. É a coluna Minutos com você. Acompanhe. Relacionamento. Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da dependência emocional. Se você perdeu o programa passado, no canal do YouTube da TV Mundo Maior, você vai poder assistir o conteúdo que você perdeu e ter acesso a essas informações, ok?
Hoje nós vamos dar alguns passos para que você consiga dar o start, o pontapé inicial relativo à questão da dependência emocional. Antes, eu quero fazer um destaque. Essa questão da dependência emocional, ela não está ligada somente a relacionamentos amorosos. A pessoa pode ter dependência emocional a amigos, a familiares, a qualquer tipo de relação. Para isso, você precisa estar atento de como você está se relacionando. Vamos iniciar com as características do dependente emocional. A pessoa nunca está feliz se a outra pessoa na qual ela tem essa dependência não esteja perto. Então ela pode estar em festas, ela pode estar no evento, no local que for. Se a pessoa que ela tem a dependência emocional não estiver naquele lugar, ela não se sente feliz, ela não se sente alegre, não consegue vivenciar o ambiente. A segunda característica é que na grande maioria das vezes o dependente emocional, ele não dá a sua opinião para as coisas, porque ele não quer ser repreendido, não quer gerar aborrecimento, descontentamento na sua relação. Então, por conta disso, ele não se expõe. A terceira característica é que normalmente ele coloca o desejo dos outros na frente. Ele sente que não tem capacidade de decisão. A quarta característica é o sentimento de culpa. O dependente emocional, normalmente, ele sente que tem a obrigação de fazer o outro feliz. E quando isso não acontece, ele se sente culpado por essa questão. A quinta característica é fazer chantagem. Ele quer que o outro se sinta culpado. Então ele fica doente, faz cena, chora, tudo para que a outra pessoa se sinta culpado por ele estar se sentindo assim. A sexta característica muito comum é ele se tornar um espião para controlar a vida do outro. Então olha mensagens, vasculha uma série de informações, tenta saber onde o outro está, ele quer controlar a vida do outro a qualquer custo. Nós citamos aqui as características mais comuns, existem outras, mas essas são as mais relevantes, são as que mais acontecem com os dependentes emocionais. Para transformar esses processos, o primeiro passo é você reconhecer essas questões, se isso está acontecendo com você. O segundo passo é que você vá buscar as terapias integrativas, porque é um poderoso aliado nessa ressignificação. Mas hoje eu vou contribuir com vocês com alguns exercícios para que você comece aí a dar os passos iniciais, dar aquele start para a sua mudança. Então vamos a alguns exercícios que nós sugerimos você fazer. O primeiro deles, faça uma lista das coisas que você fez para alguém em que você se sentiu prejudicado ou prejudicada. Esse é um importante aliado para você olhar para isso com mais atenção. A segunda coisa é, o que a pessoa, depois que você listou tudo isso, o que a pessoa fazia que te prejudicava? Então coloca lá as questões que você se sentiu prejudicado ou prejudicada nesse processo. Você fez algo por ela que acabou machucado? A terceira coisa, você fez alguma coisa que você considera ruim para não perder essa pessoa, que você acabou tendo um resultado muito negativo? A outra é, você sentiu que mendigou afeto e amor e não conseguiu? Então você se doava, ficava ali o tempo todo solicitando aquele afeto, carente excessivamente e sentia que não recebia na medida que você desejava? A outra é, consegue aproveitar as coisas sem a presença da pessoa? Então, muitas vezes, o dependente emocional, aquilo que nós falamos anteriormente, ele não consegue aproveitar, ele não consegue vivenciar os momentos com as outras pessoas. Se o outro da qual ele é dependente não está ali, ele não consegue se sentir inteiro, se sentir feliz naquele momento. Depois de responder essas perguntas, você percebeu que teve prejuízo emocional nessa relação? Outra dica muito importante para a questão da dependência emocional é comece a trabalhar a sua autoestima. Então vá buscar livros, vídeos, cursos que você consiga trabalhar a sua questão da autoestima, elevar esse amor próprio e ressignificar de uma maneira mais assertiva esse processo. Uma outra sugestão é que você coloque isso tudo no papel, faça a lista, o seu roteiro do auto-amor, ou seja, você vai colocar uma lista, tudo aquilo que você pode fazer durante um mês, para você já começar a se sentir mais motivado, motivada a ressignificar essa questão. Então coloca ali todas as coisas que você precisa fazer para mudar a sua autoestima, para conseguir levar, melhor dizendo, a sua autoestima. A nossa última dica é que nesse roteiro você inclua alguns passeios sozinho ou sozinha. Sabe aquele lugar que você não ia, que você gosta muito e que você não fazia porque estava sempre dependendo da companhia da outra pessoa? Então agora se proponha, se coloque em ação para fazer isso.
Faça alguns passeios sozinha ou sozinho para você curtir esse momento, curtir você. E aí você vai conseguir ter resultados mais significativos. Bom, por hoje é só. Eu encontro vocês no domingo no meu programa Descubra o Seu Caminho às 16 horas e na segunda-feira que vem com um outro tema aqui no Manhã Boa Nova. Até mais! Isso aí, Fernanda Fernandes, nossa coach aqui todas as segundas-feiras com a coluna Minutos com Você. Fundação Espírita André Luiz traz para você aí bons números de audiência, tanto do rádio quanto da TV. A Rádio Boa Nova subiu 1 ponto no Ibope. Os números das redes sociais também impressionam, né? O Facebook da RBN gerou aí mais de 2 milhões de visualizações. O da TV também está nessa média aí de 2 milhões de visualizações. São assistidos aí mensalmente no YouTube da TV Mundo Maior por pessoas mais de 4 milhões de minutos, né? São números impressionantes. E estes números expressam aí o crescimento de divulgação espírita, tanto pelo rádio, TV e internet, que só são atingidos graças a você, que nos acompanha aí pela Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, e também pelo Facebook, YouTube e outras plataformas digitais. Vamos juntos aí fazer crescer cada vez mais a divulgação espírita. O mundo precisa desta mensagem e você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova no 0800 12 18 38. Hoje não, porque é feriado, liga a partir de amanhã, conversa com a equipe e veja lá as vantagens, os benefícios de se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Assim nós vamos aumentar cada vez mais o nosso Ibope e também os números nas redes sociais, no site da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Ô, Renata, você foi indicada pelo Wilson Domingues para que você faz um trabalho aí, tem uma tese falando de família, provavelmente deve trabalhar também nessa área, né, de família aí com o direito. Conta um pouquinho, sem se aprofundar, qual que é o linguajar do advogado? Juridiquês, é isso? Juridiquês. Não, na verdade, eu comecei a trabalhar com direito de família porque a gente trabalha mais com o conceito de justiça do que com o conceito de legalidade, né? Então, a gente tenta, de uma forma, atua de uma forma mais próxima para essas questões de justiça do direito privado. E isso traz, quando a gente faz direito de família, a gente é obrigado a falar de duas áreas. O direito das sucessões, né, que é um período muito difícil das pessoas. Então, para a gente até evoluir nesse mundo, a gente tem que preparar a nossa morte. O brasileiro, de uma certa forma, ele é bem resistente em tratar desse assunto. Sim. Então, a gente trabalha com um foco bastante no planejamento sucessório. É um assunto importante porque trabalhar no consultivo, no preventivo, ele é sempre mais econômico do ponto de vista emocional, como do ponto de vista financeiro para quem fica, né? Porque você trabalhar com a morte no momento da perda de um ente muito querido é bem complicado. E, além disso, a gente trabalha com a advocacia colaborativa. Essa advocacia colaborativa no Brasil, ela iniciou há uns 5 anos. O ano passado mudou o nosso Código de Processo Civil, o nosso Código de Procedimentos, e ele traz esse viés de as partes tentarem sempre chegar num acordo. Eu não consigo, embora seja advogada, entender essa necessidade que o ser humano tem, e daí o Hildo pode explicar, de deixar para um terceiro decidir a sua vida, né? Então, eu acho que é muito importante a gente chegar num denominador comum sempre no que é melhor para a gente. E no direito de família, quando a gente casa, a gente assina um contrato. Quando a gente divorcia, a gente faz um distrato. E se nesse distrato tem uma prole, tem os filhos, é aí que se atua com a advocacia colaborativa. Se faz um pacto para aquele advogado que faz esse tipo de advocacia, depois ele não atuar no litigioso, caso as partes, num período, não consigam chegar num acordo. Aquilo é tudo sigiloso e deixa-se de lado o espírito da briga, da beligerância, para tentar chegar num acordo que seja bom para todo mundo, especialmente para as crianças, né? Crianças ou adolescentes, para os menores, que ficam na supervisão daquele adulto. E aí eu evoluí
nesses estudos em relação à guarda compartilhada. O brasileiro tem ainda muito aquela coisa da guarda unilateral, onde ficava historicamente só com a mãe. E hoje a gente evoluiu para uma guarda compartilhada obrigatória. A gente passou por um período de guarda compartilhada facultativa, né? E essa guarda compartilhada hoje obrigatória, as pessoas assinam lá um acordo, um contrato, dizendo, olha, para ter um equilíbrio no convívio da criança, do menor, eu vou fazer isso, né? Me comprometo a dividir meu tempo e fazer assim, assado, tal. E o que a gente percebe é que as pessoas continuam trabalhando essa guarda compartilhada como se unilateral fosse. Aparecendo a cada 15 dias, aparecendo eventualmente, sendo aquele pai ou aquela mãe de final de semana. Esse é um assunto muito caro, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, de mostrar para as pessoas que todo ato dela tem uma consequência. Ela tem que assumir as responsabilidades daquilo. E aí, voltando um pouco ao que a gente falou antes, se ela não entender que aquela responsabilidade assumida ela não cumpre, aquilo vai gerar um dano moral, né? Não um dano moral para o filho, porque isso o Superior Tribunal de Justiça já disse que existe, né? Um dano moral para aquele ex-cônjuge que está desequilibrado na relação, né? Então, nesse sentido que eu evoluí, e eu desconheço que alguém tenha escrito sobre isso, porque eu acho muito grave as pessoas se comprometerem e, no meio do jogo, começarem a descumprir sem uma justificativa. Né? Olha, eu não posso porque eu estou doente, não posso porque eu perdi o emprego, não posso porque eu fui no meu... Isso é uma situação. A gente tem que ter diálogo. Mas simplesmente não aparecer ou simplesmente modificar o comportamento porque a nova pessoa que está do seu lado não gosta, não permite, enfim. A gente tem que entender que o interesse é o da criança. E aí, Hildo, como que é essa questão, né? Porque por mais que tenha essa questão aí, né? Por exemplo, no caso aí de um divórcio, separação, que fica aquele ranço entre dor danada. O homem e a mulher, só que essa dor, muitas das vezes, você acaba esquecendo os filhos, né? A questão dos papéis, né? Então, você casa, você namora, casa para formar uma família... E os níveis dessa relação não vão sendo considerados. Então, o primeiro nível é o conjugal, que aí cabe o homem e a mulher, ou 2 homens ou 2 mulheres, não importa, né? Os nossos formatos de família. Uhum. Mas o segundo nível é quando chegam os filhos. E quando nós falamos de um divórcio, normalmente pesa muito mais o segundo nível, porque se os adultos decidiram não caminhar mais juntos, é um direito que eles têm, enfim. Imagina-se que estão fazendo isso tomar de uma consciência. Mas aí a gente começa a perceber os problemas no segundo nível, que é o familiar. E o que fazer com essas crianças, né? E muitas vezes não se entende que as crianças são responsabilidade dos dois. E infelizmente, a gente ainda tem uma irresponsabilidade muito grande por parte dos homens. Sim. Né? Que se valem de muitas desculpas, não, a importância da mãe. Nunca teve essa percepção, mas quando você para, você começa a ter. Que a mãe é importante na vida do filho, porque, na verdade, ele quer se isentar de uma responsabilidade que lhe cabe, né? E aí, muitas vezes, você só com um instrumento jurídico mesmo para trazer esse camarada à consciência. Mas, no sentido psíquico, é muito difícil ainda para o homem, embora a gente já tenha alguns pães na praça aí, né? Entender que ele também pode desempenhar uma função mais materna, mais afetiva, né? É muito difícil para um homem se dar conta que é gostoso trocar a fralda do filho, que é gostoso dar mamadeira, se envolver com o processo de crescimento da criança. Tanto é que tem muitos pais que não têm vínculo afetivo nenhum com o filho, porque a gente só se apaixona por quem cuida. Né? Esse é o ponto. Pode ser um financiador, eventualmente, como você está dizendo, Cláudio, mas afetivamente ele não tem vínculo. A criança não sabe quem é aquela figura. Né? Às vezes ela elege o professor, ela elege alguém lá da comunidade dela com uma afetividade muito maior do que poderia ter uma transferência afetiva ali com essa figura paterna. Então, falta muito para nós meninos, em especial. Verdade. Como você vê isso do lado do espiritual, Adriana? A família ainda é a família constituída por provas.
São verdadeiros desafios pretéritos que se reúnem dentro de um lar. E veja que no momento em que há motivos para que possamos nos afastar desses desafios, é imediato. Ali há um abandono, às vezes por parte até de mães atualmente. Porque nós temos dentro daquele lar reunidos não os nossos afetos, mas os nossos desafetos espirituais. E a superação de tudo isso se dá quando traz para si um pouco mais da compreensão da moral cristã. Tem faltado muito isso nos lares. Para que um pai, uma mãe tenha completa ciência do seu dever perante aqueles espíritos que assumiram, eles precisavam estar mais embasados nesse conteúdo moral cristão. E já que as famílias têm optado por se distanciar desta condição, ditando que a religião é ruim, a religião tem feito mal às sociedades, e tem colocado, inclusive, esse conceito espírita como religião, e não é. Então, tem deixado para que até as crianças também, posteriormente, decidam seu futuro. E eu estava tendo uma carência. Aí nós temos essa continuidade de posturas de espíritos ainda com uma necessidade grande de reparação, fugindo da prova. Já teve casos, Renata, que você vê que uma das partes só está preocupada em mais prejudicar o outro e deixa o filho de lado, e você, como mãe e profissional ao mesmo tempo, como é que lida com isso? É uma situação bastante delicada, né? A gente, como profissional, a gente tem que procurar se distanciar. Mas é triste, né? Volto a dizer, no sentido de você precisar da intervenção de um terceiro, né? Juiz para te dizer aquilo que tem ou que não tem que fazer. Eu acho que no momento de crise é importante, crise até já consumada, já decidiu que nós vamos nos separar. Ninguém é obrigado mais a ficar casado, né? Já que vamos falar de filho e guarda. No momento de crise, a gente procurar profissional. Então, vamos procurar uma equipe multidisciplinar, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um coach, vamos procurar um especialista em educação. As crianças passam a ter problema na escola, vamos procurar um advogado para saber, de fato, quais são os direitos e obrigações. O ponto é esse. Eu acho que a Constituição de 88, ela deu para o brasileiro um monte de direito, mas esqueceu de falar para as pessoas que para todo direito corresponde uma obrigação, né? Como o Hildo falou, infelizmente isso reflete mais nos homens. Mas eu tenho clientes que são verdadeiros pães, né? Eles brigam com as mulheres porque eles querem estar mais presentes. Então, eu acho que esse equilíbrio, tanto daquele que tem a custódia física da criança, que cuida da criança no dia a dia, ele também não pode impedir pelo desamor que ele sentiu, pela raiva, pelo rancor. Isso é um problema dele, ele que vai resolver esse desamor internamente, o luto dele, porque a separação também é um luto, né? O Hildo que está aqui, então, ela tem que ser vivenciada e as pessoas têm que entender que o divórcio é entre os cônjuges, né? Os filhos serão eternos, né? Muito bem lembrado. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco do Manhã Boa Nova. Até já.